Volta com o Tarobá Esporte deste feriadão. Luciano, você vai descansar aí depois que terminar o programa? Nada, tem umas tarefas aí para o período da tarde, para depois a gente, é a nossa profissão exige isso. Exatamente. Mas a gente gosta. Mas a gente gosta. E se você, por um acaso, aí não tem nenhuma programação, vou te fazer um convite. Fica aqui na tela da TV Tarobá, porque aqui tem informação o dia inteiro, né, Luciano? Perfeitamente. E agora, nesse espaço de informação esportiva, que é o Tarobá Esporte, a gente vai falar de seleção brasileira, de eliminatórias sul-americanas. Assistiu o jogo ontem, sabe? Eu assisti. Vou ser muito honesta. Eu assisti 15 minutinhos. Eu consegui ver o jogo, inteiro. Porque eu vim lá da pegada do Pato e Guarapuava, daí já comecei a seleção, daí eu falei, quer saber? Vou dormir. Eu fui dormir, Luciano. Fato é que o empate em 1-1 com o Uruguai na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi ruim para a seleção brasileira. Foi ruim porque fez o Brasil cair um pouquinho na tabela de classificação. Não foi aquele Brasil para cima do Uruguai. Claro que a gente não pode menosprezar jamais uma seleção do peso de um Uruguai, mas enfim, o Brasil perdeu a chance de terminar essa rodada das eliminatórias sul-americanas na segunda posição e termina o ano de 2024, até porque esse foi o último jogo do ano, de maneira pressionada. A torcida vaiou a seleção ontem lá em Salvador. E deixa eu te perguntar, eu fui dormir. Mas você conseguiu manter os olhinhos abertos ali? Estava empolgante? Estava empolgante? É que eu consegui ver assim, com um olhar um pouco mais crítico em termos de seleção brasileira, aí acompanhamos até o fim. Então, vamos acompanhar aí. Brasilzão, não vai pra frente mesmo. O time de Dorival Júnior vinha de um empate fora de casa contra a Venezuela. Uma vitória diante do Uruguai no Clássico Sul-Americano colocaria o Brasil na vice-liderança das eliminatórias. Isso porque o jogo na Arena Fonte Nova se tratava de um confronto direto na tabela. Apesar de ter mais posse de bola, o Brasil não conseguia levar perigo ao gol de Sérgio Rocher, goleiro do Internacional. A melhor chance brasileira no primeiro tempo foi uma cabeçada de Igor Jesus para boa defesa de Rocher. No início do segundo tempo, o Brasil não marcou por pouco. Passe de Rafinha para Vinícius Júnior, que arrematou rente à trave. Para piorar, Valverde, que é colega de Vini Júnior no Real Madrid, fintou Bruno Guimarães e bateu da meia-lua no canto de Ederson, 1-0 Uruguai. Um dos atletas dessa seleção brasileira que está se salvando é Gerson. E ele salvou o Brasil da derrota em Salvador. O atleta do Flamengo pegou a sobra e acertou um lindo chute de primeira, sem deixar a bola cair. Golaço, 1-1. Depois do empate, o Brasil teve uma nova chance com Gabriel Martinelli para a defesa de Rocher. Rafinha e Estevão tiveram mais 2 chutes por cima e ficou nisso, 1-1 na Arena Fonte Nova. A seleção brasileira fecha o ano de 2024 em 5º lugar nas eliminatórias sul-americanas com 18 pontos. São 7 atrás da líder Argentina. A seleção só volta a jogar pelas eliminatórias do ano que vem. E os próximos compromissos são contra Colômbia e Argentina. Desperta, Brasilzão! Desperta, Brasilzão. O Brasil que termina então essa temporada de 2024 na 5ª colocação, com apenas 18 pontos ganhos. Lembrando que no próximo ano, quando for retomada a sequência das eliminatórias sul-americanas, restam 6 jogos, 6 rodadas para a definição então dos times que vão disputar a Copa do Mundo de 2026. A sequência não é nada positiva para a seleção brasileira, porque ele tem duelos contra a Colômbia em casa e contra a líder Argentina na condição de visitante. O que chama atenção nesses últimos jogos já da seleção brasileira sob o comando de Dorival Júnior é que o Brasil não tem vencido confrontos diretos. Hoje ele faz parte de um chamado bolo ali, porque estão muito próximos, o Uruguai com 20 pontos, o Equador, a Colômbia com 19, o Brasil com 18, o Paraguai já encostando ali com 17 pontos ganhos. Então o Brasil perdeu para o Paraguai, não conseguiu vencer a Venezuela, não conseguiu vencer o Uruguai ontem. E desses concorrentes diretos aí na zona de classificação das eliminatórias sul-americanas, só levou a melhor sobre o Equador, que hoje é o 3º colocado na tabela, uma vitória magra por 1-0. Foi a primeira do Dorival Júnior disputando um jogo de eliminatória sul-americana, depois ele teve a derrota para o Paraguai, enfim. Pontos positivos dessa seleção, se dá para listar alguns. Justamente o Gerson. O Gerson ele se credenciou muito pelas 2 partidas que ele fez contra a Venezuela e contra o Uruguai ontem a ser o titular absoluto. O Gerson ele tem atuado como um segundo volante, mas ele tem essa aproximação com o ataque. Inclusive contra a Venezuela já teve chance de fazer gol. O goleiro Roma evitou o gol do Gerson. Ontem ele marcou com a camisa da seleção brasileira. Então, para mim, Gerson tem que seguir
titular absoluto nessa seleção do Dorival Júnior. Outro acerto do treinador é que nessa convocação agora ele optou por usar o Rafinha um pouco mais recuado, como um armador. E o Rafinha desenvolveu bem essa função porque ele deu inúmeros passes buscando o ataque da seleção brasileira, deixando os atacantes em condição de fazer gol. Só que, em contrapartida, no meio-campo, Dorival Júnior tem um problema para resolver, porque o Bruno Guimarães, que é o primeiro volante, é o homem da contenção, de dar proteção para a dupla de zaga, não tem exercido bem essa função. O Brasil tomou gols de jogadores livres na entrada da área da Venezuela, do Paraguai e ontem o próprio Bruno Guimarães foi driblado pelo Valverde e permitiu o primeiro gol do Uruguai. Então é um problema seríssimo para o Dorival resolver, achar uma peça no meio-campo para que dê essa segurança para a defesa. O primeiro volante de contenção do Brasil não tem funcionado. Ele apostou no André, apostou no Bruno Guimarães e nenhum deles tem dado conta do recado para dar segurança para a defesa brasileira. Samantha? Luciano, enquanto você estava aí fazendo o seu comentário, chegou uma pergunta que daqui a pouquinho, quando eu voltar para aí, eu vou fazer, porque telespectador que mandou. Porque agora eu vou te perguntar, você já conhece Pato Gel Adesivo? É o super-herói que você precisa no seu banheiro. Com o poder do gel, Pato está aqui para te salvar das temidas emergências sanitárias. Ele tem uma super fragrância e ajuda a manter o vaso limpo a cada descarga. E o melhor de tudo, é super prático de usar. Basta pressionar o aplicador contra a parede do vaso até ouvir um clique. E pronto, você não encosta no vaso e o gel pode durar até 6 semanas. Diga adeus aos momentos de constrangimento com o poder do gel na sua casa. Escaneie o QR Code na tela e traga para sua casa esse super-herói diretamente para o seu banheiro. Confira. Pato é o poder da super limpeza. Luciano, cheirosinho demais. Delícia. Deixa eu aproveitar, porque assim, enquanto o Luciano Neves estava fazendo os comentários dele, o telespectador mandou pergunta, porque o pessoal está ligadinho aqui no Tarobá Esporte. Luciano, quero te fazer a seguinte pergunta. Presta atenção. Felipe mandou lá no nosso Instagram perguntando: destacar quem foi bom tá fácil. E na sua opinião, quem é que você acha que tem que cair fora da seleção brasileira? Samantha, Felipe, muito obrigado pela tua pergunta. E, assim, vou usar até com uma visão de torcedor mesmo. Sim. Eu não consigo entender como Lucas Paquetá ainda tem lugar na seleção. Por conta de todos os problemas que ele é envolvido, não tem um futebol convincente. E ontem ele ganhou mais um tempo ainda, perdeu a vaga de titular, é verdade. Mas ele ganhou mais um espaço por conta do Dorival Júnior, jogou alguns minutos, não contribuiu em nada. Com 2 minutos, o Lucas Paquetá já tinha feito uma falta, já tinha tomado cartão amarelo. Ele ficou fora de um jogo depois da suspensão. Mas, assim, a comissão técnica da seleção brasileira insiste em ter Lucas Paquetá no elenco. Não consigo entender como ele ainda tem vaga na seleção brasileira. Ô, Dorival, eu sei que você assiste o Tarobá Esporte. Escuta o Luciano. Ele assistiu, ele tem assistido, ele acompanha. Quem sabe aí ajuda, né, Luciano? Quem sabe ajuda. Vamos falar dos outros 4 jogos que rolaram? Exatamente. Ontem, inclusive, essa rodada das eliminatórias, Samantha, ela foi marcada por belíssimos gols. Teve um na vitória da Argentina. O Equador ganhou da Colômbia lá em Barranquilha com um golaço do Ener Valencia, que é atacante do Internacional. A rodada das eliminatórias sul-americanas foi marcada pelos golaços. Os gols de Valverde e Gerson no jogo entre Brasil e Uruguai foram bonitos. Mas gol lindão foi esse aí do Lautaro Martínez. Messi encarou 3 marcadores e cruzou na medida para Lautaro, que acertou um lindo voleio. Golaço! Garantiu a vitória da Argentina por 1-0 sobre o Peru em La Bombonera. Foi uma vitória magra porque a atual campeã mundial perdeu um caminhão de gols antes. Mas valeu pelo golaço de Lautaro Martínez. A Argentina se distanciou na liderança das eliminatórias sul-americanas com 25 pontos. O Peru é o lanterninha com 7 pontos ganhos. Golaço mesmo foi o do Ener Valencia do Equador. O atacante do Internacional encarou toda a defesa da Colômbia e bateu de perna esquerda no cantinho. Golaço! O lance garantiu a vitória do Equador sobre os colombianos em Barranquilha por 1-0. O Equador passou Brasil e Colômbia na tabela e assumiu o 3º lugar com 19 pontos. Já a seleção colombiana sofreu a 2ª derrota seguida e caiu para o 4º lugar com 19.
O vice-lanterna Chile voltou a vencer nas eliminatórias sul-americanas. O jejum de 8 partidas sem vitória acabou diante da Venezuela em Santiago. Foi uma vitória de virada e que contou com belos gols. E nesse jogo brilharam os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Passe de Soteldo, jogador do Grêmio, para Savarino, meia do Botafogo, e ele concluiu da entrada da área, 1-0 Venezuela. O Chile empatou com Eduardo Vargas, atacante do Atlético Mineiro. Ele recebeu na área e bateu cruzado, 1-1. Rubem Ramírez pegou a sobra e encheu o pé, 2-1 Venezuela. Ainda no primeiro tempo, o chute rasteiro do ataque chileno e Rincón fez contra, 2-2. E teve golaço de Cepeda. Ele ajeitou para o pé esquerdo e bateu no ângulo, virada do Chile, 3-2. O mesmo Cepeda aproveitou o vacilo defensivo, carregou para o meio e bateu o rasteiro da meia-lua, 4-2 Chile, placar final. O Chile segue na penúltima colocação com 9 pontos. E a Venezuela caiu para o 8º lugar com 12 pontos ganhos. Quem está disposto a voltar a disputar uma Copa do Mundo é o Paraguai, que havia vencido a Argentina na rodada passada e somou mais um pontinho importante contra a Bolívia na altitude de El Alto. Empate em 2-2. Ervin Vaca avançou pelo lado esquerdo e bateu cruzado. Gol checado pelo VAR e o lance foi legal, 1-0 Bolívia. No segundo tempo, jogada bem trabalhada do Paraguai. Almiron recebeu passe de Enciso e empatou o jogo, 1-1. Dois jogadores que atuam no futebol brasileiro se destacaram, um de forma negativa e outro de maneira positiva. Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, cometeu pênalti em Lucas Chaves. Miguelito, jogador do Santos, fez a cobrança e converteu. Gatito Fernandes do Botafogo quase pegou, 2-1, mas o Paraguai empatou o jogo com outro golaço na rodada. Enciso carregou a bola e bateu de fora da área, 2-2, placar final. O Paraguai ocupa o 6º lugar na tabela com 17 pontos, coladinho no Brasil. A Bolívia segue no 7º lugar com 13. Luciano, nesse material aí a gente viu as seleções tendo o desempenho que a gente gostaria que tivesse na seleção brasileira. Mas qual equipe aí que você destaca, o bom desempenho? Acho que o Equador. O Equador, vamos filtrar só nessas duas datas FIFA, nesses 2 jogos agora nas eliminatórias sul-americanas. O Equador venceu a Bolívia de goleada 4-0 e agora conseguiu vencer a Colômbia lá em Barranquilla, ou seja, 100% de aproveitamento nesses 2 jogos. Belíssimo trabalho executado então pela seleção do Equador. E assim encerramos o Tarobá Esporte dessa quarta-feira, feriadão. Esperamos vocês amanhã a partir das 11 horas aqui na tela da TV Tarobá. Amanhã, giro de gols da rodada do Campeonato Brasileiro.